Vamos lá, pessoal, tenho aqui um recipiente para preparar a nossa massa, tenho 500 ml de água, eu levemente aqueci essa água 1 minutinho, ok? Agora adiciono 10 gramas de fermento seco para pão, tá bom? Um sachê de fermento seco para pão, vou colocar aqui junto dessa água, vou misturar bem, tá bom? Como a água está levemente aquecida, ele vai diluir rápido aqui. É só você misturar bem e diluir todo o fermento. Fiz esse processo, agora adiciono 6 colheres de sopa de açúcar. Também coloco 2 ovos aqui dentro, ok? De uma misturadinha, 2 ovos. E adiciono também junto 1 xícara de chá de leite em pó. A medida de xícara que eu utilizo na receita é de 240 ml, tá bom? Então adicionei o leite em pó, que vai dar todo o sabor, vai ajudar na textura, na fofura do nosso pão. E agora venho com farinha de trigo sem fermento. Tenho esse pacote de 1 kg, não coloco tudo de uma vez. Coloco em média aqui um pouquinho mais da metade do pacote de farinha. Sempre passo na peneirinha, porque às vezes pode ter alguma surpresa aqui na nossa farinha. Então, ó, vou misturando. E vai adicionar a farinha aos poucos, o quanto for necessário. Depois eu passo para vocês certinho a quantidade que eu utilizei, que pode variar, tá bom? Então, ó, misturei bem a farinha aqui. Agora venho com 3 colheres de sopa de óleo, essa medida aqui, de colher que utilizei. E tenho também 1 colher de cafezinho de sal, 1 colher de café de sal, pequenininha, e 1 colher de sopa cheia de manteiga ou margarina. E agora vou misturando aqui. Mistura bem, tá, pessoal? E agora não tem jeito, tem que ter mão na massa. Então vou passar essa massa para a bancada aqui, para minha mesa. Coloquei um pouquinho de farinha de trigo. Então deixa eu tirar aqui da colher a massa. E venho com essa massa aqui. É bem simples, fácil de você fazer, tá bom? Não tem segredo, é uma massa muito gostosa, que você pode fazer esse pãozinho, pode fazer um pão maior, uma rosca, uma trança, tá bom? Um pão trançado. Fica ao seu gosto o formato que você quer dar o pão, pode utilizar essa massa, tá? Ó. E aqui vamos sovar essa massa e colocando a farinha o quanto for necessário. O tempo de sova, aqui eu sovei em média de uns 8 minutinhos, tá? De 5 a 8 minutos sovando a massa. Dá uma grudadinha na mesa, você vai colocando um pouquinho mais de farinha. Ok? Ó, bem simples, fácil para você fazer aí na sua casa. Ó, terminei de sovar a massa. Olha que bonita que ela fica, ó, não está grudando mais na mesa. E fica bem levinha, bonita. Ó, já está crescendo a minha massa. Então é ideal aí vocês verem esse ponto certinho do pão, ok? Vou pesar aqui minha farinha para vocês verem, ó, sobrou um pouquinho aqui. Eu vou tirar aqui, vou pegar minha balancinha e já peso para mostrar para vocês. Coloco a massa aqui dentro, cobre com um plástico, um paninho e deixo uns 20 minutos essa massa descansando aqui. E vamos ver agora o quanto de farinha foi utilizado na nossa receita. Pegar minha balancinha. Ó, pessoal, sobrou aqui 146 gramas. Vamos arredondar para 150, em média de 850 gramas de farinha de trigo. Tá? Pode variar para mais ou para menos. Ó, a massa descansou 20 minutinhos e agora vamos trabalhar com a nossa massa. Ó, bem fácil, não precisa colocar nem óleo na mesa, não precisa colocar farinha de trigo, tá? Ó. E minha massa eu vou fazer desse jeito, ó, cortei as pontinhas aqui. Como disse, você dá o formato que você quiser ao seu pão. Eu vou fazer o tipo de rosquinhas, ok? Ó, estiquei bem a massa. E aqui eu vou dobrando dessa maneirinha. Fácil, fácil, aí você dobrou aqui, ó, aperta bem, ó. E encaixa aqui dentro. E aqui já temos um pãozinho.
E assim eu vou seguir com os outros pães, vou fazer todos nesse formato, tá bom? Marcos, essa massa pode rechear? Pode rechear, fica à vontade. Você coloca essa massa, as rosquinhas, dentro da forma, não precisa untar, nem colocar farinha na forma, tá? E coloca elas todas espaçadas dessa maneira, tá bom? Vou cobrir com plástico e com pano e vou deixar crescer até dobrar de tamanho. Passou aqui em média, pessoal, de 1 hora e pouquinho. Ó, cresceram muito bem. Não chegou nem 1 hora, creio eu, aqui. Tá bem calor aqui, tá bom, gente? Ó, estão crescidas, dobrou de tamanho. O que que eu vou fazer? Já deixei meu forno pré-aquecido 10 minutinhos, 180 ou 200 graus. Vou levar para assar em média de 35, 45 minutos, dependendo do forno de cada um, ok? Enquanto assa meus pães, vou preparar a caldinha. Eu tenho aqui uma lata de leite condensado, que já deixei na minha vasilha, 200 ml de leite de coco e 300 ml de leite. Misturo tudo muito bem, eu vou depois passar o meu pão nessa calda. Marcos, não tem leite de coco? Você substitui pela mesma quantidade de leite, tá? Então fica bem fácil, não tem segredo, tá? Aqui é só misturar e você já vai ter uma caldinha para envolver os seus pães. E se você fizer essa caldinha sobrar, depois você passa lá na peneirinha, pode congelar ela e utilizar quando precisar, tá bom? E aqui, ó, meus pães, o meu ficou em média de 40 minutinhos, olha aqui que bonito que ficou. Estão lindos, tá quente ainda, tá, pessoal? Tirei do forno. Então ele vai, dependendo do forno, é 35, 40 minutos, tá? Ó, bem fofinho, macio. E agora eu vou passar naquela calda que preparamos. Eu não deixo o pão esfriar, tá bom? Pode ser com ele morno, se você quiser esfriar pode deixar, mas não tem necessidade. E eu venho aqui, ó, passo ele nessa calda e vou passar no leite em pó. Ok? Não tem segredo. E outra dica, gente, não tem leite em pó, pode fazer com coco aqui. Você pode passar esse pão no coco ralado, tá bom? Você vai ter aí um pão de coco delicioso com uma massa maravilhosa. Pode fazer sem medo. Até aqui eu vou fazer alguns com leite em pó, né? E vou separar alguns para fazer com coco, porque eu acho fenomenal. É uma combinação mais do que perfeita. Vou fazer todos os meus pães aqui e já volto com vocês. Ó, pães prontinhos, olha que lindo que fica, pessoal. Com leite em pó, pão com coco aqui. Show de bola, olha aqui o de coco, que maravilha que fica, pessoal. E aqui o de leite em pó, que é a proposta de hoje. Super fofinho, macio, ó, bastante leite em pó. E olha só que textura, que massa maravilhosa que você vai fazer aí na sua casa. Dá aquele like, compartilha essa receita, se não é inscrito, se inscreva no canal. Deus abençoe e até mais. Tchau, tchau.